Olá, eu sou a Marisa Nascimento e estou aqui fazendo alguns vídeos com comentários na visão sistêmica da série da Netflix, Uma Nova Mulher. Esse é o 5º vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá na playlist Uma Nova Mulher e assiste, ok? Muitas vezes a gente não tem consciência da história e porque não temos consciência, nós seguimos repetindo. Como Jung diz, até que o inconsciente não se torne consciente, a gente vai ficar chamando de destino as coisas que acontecem com a gente. Porque nós vamos repetir, não tem jeito. Vamos repetir e vamos compensar, porque é assim que a alma flui, na compensação. Nós vamos repetir tudo aquilo que não foi sentido nesse sistema. Vamos repetir sofrimento, vamos repetir traumas, vamos também repetir tudo aquilo que ficou escondido, tudo aquilo que não pôde ser falado, tudo aquilo que não pôde ser sentido, elaborado. Todos os desejos que não foram satisfeitos. E na história da Ada, que é a protagonista da série, a tia-avó, que é a ancestral da árvore genealógica da Ada, estava esperando o amor da vida dela chegar, o noivo dela. Ela abre a porta e quem chega são assassinos. Ela é violentada e o pai dela chega em seguida e conta que foi armada uma emboscada na cidade e todos morreram, inclusive o noivo. Então, a gente vê aqui que essa tia-avó não pôde ir de encontro ao amor da vida dela. O amor da vida dela é assassinado. E quando a gente olha para essa dinâmica, muitas vezes nós estamos buscando alguém. Por exemplo, mulheres que não encontraram um relacionamento, porque ainda estão conectadas na idealização desse amor, porque estão identificadas com alguma ancestral que ficou esperando esse amor lá no passado e ele não veio. E muitas vezes a gente está lá, fiel a essa ancestral, esperando o amor ideal chegar e ele não chega. E nesta série, o que está demonstrando ali, muito evidente e muito interessante, são as lealdades invisíveis, que em constelação nós chamamos de amor cego. A Ada é uma médica cirurgiã geral e ela é amiga da Leila e também da Sevig. Um trio indissolúvel, muito conectado desde sempre, assim como acontece com nossas grandes e profundas amizades. Elas cresceram juntas, uma acompanhando a vida da outra. O fato é que a Ada, com esse espírito muito científico, demora a se adaptar a essa realidade de constelação, se abrir para essa possibilidade. Mas em determinado momento, ela cede e vai olhar para aquele tema. Em constelação, quando nós vamos constelar um sinal ou um sintoma, nós não estamos buscando as causas das doenças, porque constelação não é cartesiana, com causa e consequência. A filosofia sistêmica se ocupa dos vínculos, os vínculos de amor. E por detrás de um sintoma, de um sentimento, de uma vivência emocional, há vínculos de amor com a ancestralidade, que a constelação explica como vínculo de amor cego ou lealdades invisíveis. E muitas vezes a gente olha para o sintoma querendo excluí-lo, acabar com ele. E ele é uma grande oportunidade para curar a nossa alma. Todo sintoma, todo conflito que a gente tem, toda situação de sofrimento é uma oportunidade de darmos um passo evolutivo. Mas a gente sofre tanto que a gente quer sair correndo, queremos excluir tudo aquilo. E a Ada vai olhar para o sintoma da mão trêmula naquela vivência. E quando o representante é colocado para ela e para o sintoma, se revela que na família dela havia alguém sido assassinado. E havia um vínculo daquele assassino com aquela pessoa que foi assassinada. Um vínculo entre algoz e vítima. E havia um vínculo dessa descendente com essa realidade, que naquele caso se tornou um segredo familiar. E um outro detalhe importante é que a Ada tem sonhos repetidos que está num campo de papoulas. E essa tia-avó foi morta pelo próprio pai num campo de papoulas. A Ada não sabia nada dessa história, mas no campo morfogenético dela mostrou um forte vínculo com essa ancestral. E depois, mais tarde, conversando com a mãe,
com quem ela tinha um grande conflito e uma grande dificuldade de se aproximar, nós vamos descobrir que, na verdade, a tia-avó dessa mãe foi assassinada pelo seu próprio pai. Porque ela, esperando o noivo voltar da guerra, abriu a porta para os soldados, achando que era o noivo. Eles entraram, roubaram a casa, estupraram, e quando o pai dela chegou e vai fugir com essa filha, ele a leva para um campo de papoulas e a mata, porque na cabeça dele ela iria ser morta, porque o povo iria considerá-la impura. E na hora que ele ia atirar na filha, a mão dele treme muito. A realidade sistêmica que impactou os descendentes foi: primeiro, o pai matar uma filha. Nas constelações, a gente vê que vítimas e algozes sempre se conectam, independente se pertence ao mesmo sistema ou não. O fato de dar a vida ou tirar a vida de alguém estabelece um vínculo entre as pessoas. E ao longo do tempo, isso vai precisar ser integrado e ser reconciliado. É o que a gente vê nos trabalhos sistêmicos. Quando isso é dentro da própria família, do próprio sistema, fica ainda mais complexo. No caso, era um pai com uma filha. Essa filha morre chamando pela mãe, querendo saber onde a mãe estava. E ali tem um contexto muito profundo de dor, que vai se tornar um segredo familiar e a descendente não sabe. No entanto, através do próprio vínculo com a mãe, ela vai ver no coração dela essa vítima e esse algoz. Porque é através dos nossos pais que a gente se conecta com a nossa ancestralidade. E aquela mão trêmula da cirurgiã era um símbolo do vínculo, de amor cego com aquele ancestral e com aquela jovem que havia perdido a vida. Porque não é fácil. O assassinato de um pai para uma filha é muito forte. E mesmo assim, o sistema familiar se regenera. E essa possibilidade de regeneração era o sintoma da Ada. E quando ela pôde, na constelação e no próprio processo dela, tomar conhecimento que aquilo existiu, dar um lugar no coração dela para a vítima e para o algoz, um grande movimento de liberdade pôde acontecer nela. Quando nós temos a oportunidade de reconhecer, integrar, validar, valorizar, ver, nós transformamos um vínculo de amor cego em um vínculo de amor que flui. Quando a gente está de frente com o desafio, entramos na dor e cedemos a esse conflito. E isso se torna a chave para essa fechadura, até que uma pessoa cética, como a médica, algo era mais forte do que ela e ela tinha que compreender. Isso pode ser feito quando as histórias podem ser reveladas, mas também pode ser feito quando nós simplesmente olhamos para o que apresenta numa constelação, nos deixamos tocar e assentimos para aquela realidade, mesmo sem nenhum conhecimento do que aconteceu no passado. E à medida que ela faz isso, coisas maravilhosas acontecem com ela. Primeiro é que os sintomas desaparecem e a segunda é que ela pôde rever a relação dela com a mãe. Porque ela tinha uma mágoa muito grande e profunda da mãe, não falava com ela. Porque quando o pai ficou doente, a mãe saiu de casa e a deixou cuidando do pai, que estava ali em estado terminal, até que o pai faleceu. E ela guardou essa mágoa muito grande da mãe. Mas o que se revela em uma outra constelação que ela faz, e nesse caso o terapeuta faz com as pedras individualmente, e ele percebe que naquela família, por conta do mesmo evento que aconteceu lá atrás, a tia-avó assassinada, chamando pela mãe, as mulheres descendentes passaram a sentir uma dificuldade de reconhecer a mãe ou reconhecer o vínculo com as mulheres anteriores. Passaram a ficar geladas emocionalmente. E isso acontece muito frequentemente nas famílias, quando uma ancestral não pôde ser reconhecida e viveu um sofrimento, uma dificuldade muito grande. As gerações seguintes frequentemente passam a mostrar o vínculo com aquele episódio através de conflitos relacionais e dificuldades de reconhecimento.
Quando a Ada pôde ver isso e perceber, ela pôde olhar e reconhecer aquilo que a tomava na mãe. Isso tem impactos profundos na vida dela. Porque ela era filha de uma mãe que ela vai descobrir no final que era amante do pai. O pai tinha uma outra família. Esse era um segredo familiar, também guardado. Então, no sistema familiar dela, tinham 2 segredos muito importantes. Um do sistema paterno e outro do sistema materno. E os movimentos e efeitos que acontecem na vida dela é que na dificuldade daquela família viver a emoção e reconhecer aquele evento traumático acontecido com a sua ancestralidade, ela se tornou uma mulher hipercientífica, hiperracional e desconectada dos seus sentimentos. Aquela dificuldade de vínculo com a mãe e com as mulheres a fazia se proteger no campo intelectual e, consequentemente, ela vivia a mesma coisa dentro da relação com os homens. E ela era filha de um casal que trazia um segredo desta relação, em que a mãe era amante do pai, ela também buscava homens indisponíveis. Então, ela vai ter um primeiro amor que não vai estar livre para ficar com ela, que é o Toprak. E ela vai se casar com um homem com o qual ela vai ter conflitos, porque está com uma relação mal resolvida no seu passado. E também ela não investe nesse relacionamento, porque ela não consegue estar inteira dentro de um relacionamento. E aí a gente vê o que acontece nas famílias, nas nossas vidas, na relação a 2. Quando nós trazemos esses emaranhamentos com o sistema de origem, não ficamos livres para movermos para o mais e verdadeiramente construirmos uma relação. Quando nessa geração a Ada consegue ver tudo isso, aceitar e incluir, ela pôde deixar de tremer e a informação que aquele bisavô viveu também para de tremer. E também aquela que foi excluída simbolicamente, porque foi assassinada, passa a ser incluída. Então o sistema ganha as ordens do amor. Aquilo que foi emaranhado entra numa ordem. Graças a esse ritual, nesse espaço-tempo gerado pelos Amã. E é bonito perceber o impacto na vida dela e também o desenrolar da trama. Pouco a pouco, quando ela vai percebendo os vínculos e ela vai recebendo o movimento que a vida a leva para o mais, do reconhecimento, da inclusão, do respeito e do valor dentro do coração. Jung fala muito a questão dos símbolos na vida do homem e como a gente agrega sentimentos e materializa isso em símbolos. E quanto o símbolo é importante para a gente. Desde o símbolo de uma cartinha que você tirou de um oráculo até o símbolo da aliança no casamento. A simbologia é muito importante. E essa série transborda em simbolismos. Já falei do símbolo da romã num vídeo passado. E agora eu vou trazer aqui para vocês essa linguagem simbólica da árvore que o Zamã utiliza, a oliveira, para explicar as constelações para a Ada, onde ele explica a questão das raízes, quando as raízes estão doentes. A árvore, ela é representativa da árvore genealógica, que é algo que a gente aprende lá na escola quando a gente é pequeno. A árvore que ele utiliza é a oliveira, que representa a riqueza, representa a paz, fecundidade, fertilidade, purificação, força, vitória. Então, olha como isso é muito mais profundo, o fato de ser uma árvore de oliveira, que é exatamente o que a gente consegue alcançar quando a gente olha para o nosso sistema familiar de origem. E se as raízes estão comprometidas, é claro que vão comprometer os galhos, o fruto. Isso também terá um efeito. Então, todas as nossas raízes do passado, dos nossos pais, avós, bisavós, todas essas gerações do passado têm influência direta naquilo que você é, da forma como você está e nas dinâmicas que você carrega, consciente e inconscientemente. E na maioria das vezes é inconsciente. Você está fazendo uma dinâmica de repetição de processos. E aí na série vai mostrando essas dinâmicas.
E quantas coisas acontecem hoje que estão relacionadas com fatos que aconteceram lá atrás, às vezes 1, 2 gerações atrás ou até mais. É muito comum a gente ver um sintoma ou uma atitude se repetir, que está relacionado não com aquilo que apresenta agora, mas com algo mais profundo, que tem a ver com as nossas raízes, algo da nossa história ancestral. E na mitologia grega, a oliveira é consagrada a Atena, que é exatamente o templo onde as 3 amigas se reúnem, lá no começo da série, para fazer o pedido de cura do câncer da Cefic. Então, é um diálogo simbólico que a série faz, que traz ainda mais significado para essa questão desse pedido para Atena, que está ligado à árvore, que está representando o sistema familiar. E não é só isso, gente. Na tradição judia e cristã, a oliveira é um símbolo da paz, porque foi um ramo de oliveira que a pomba trouxe para Noé, quando o dilúvio acabou. Tem esse simbolismo também, que se comunica muito com a série, que a gente começa a encontrar a nossa paz, quando a gente começa a resolver as nossas questões com a nossa árvore genealógica, com a nossa família de origem. Quando a gente entende que é fundamental, ao olhar para essas histórias, honrar essas histórias e mais, ter a possibilidade de fazer diferente, de pegar dessa árvore os frutos que nos servem. A gente está falando aí de um sistema familiar há 4, 5, 6 gerações. A gente tem várias histórias. A gente tem histórias de assassinatos, vítimas de mortes, mas a gente tem também histórias de riqueza, de sucesso, de prosperidade, de força. Então a gente vai colher os frutos dessa árvore, que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente tenha uma história de vida bonita, com prosperidade, com saúde, com amor, com relacionamento saudável. Enfim, tudo isso que a gente tem por direito. E a constelação não está em busca de culpados e nem em busca de reforçar sua posição de vítima. Ela te coloca em contato com a sua história, o seu sistema de origem, o seu DNA. E você entra em contato com as suas histórias e colhe esse fruto. E a Ada, no amor, só arruma amores infiéis. Quando a mãe dela morre, ela acha na maleta da mãe uma foto do pai dela com outra família. E ela buscava homens iguaizinhos a esse pai. O Selim, o marido dela, aquele engenheiro, era um cara que aparentava ser politicamente correto. E mesmo assim aconteceu. Ele se via menor do que ela. Ela, uma mulher linda, inteligente, competente. E toda vez que um dos parceiros se sente menor do que o outro, pode haver uma questão de traição. Não é uma regra, mas pode acontecer. E no caso, a Ada estava casada com a carreira dela, não tinha espaço para ele. E o Toprak falava a mesma coisa, que quando ela chegava do plantão, ela ficava lá chorando porque perdeu um paciente e ele ia sair para tocar no bar. E eles estavam ali, então, em desequilíbrio. E quando desequilibra, a relação acaba, ou trai, ou vai embora. Ela se colocava como grande em tudo. Quando ela vai falar com o Zaman, ela já chega com muita arrogância. Eu sou a doutora tal, e você quem é? Ela não sabe se colocar com humildade, pequena. E aí, a vida traz as dores para a gente poder aprender. Nós temos que confiar no nosso potencial, mas com humildade, sabendo respeitar o espaço dos outros. Então, a relação da Ada no amor é tanto a infidelidade do pai, como a questão dela se colocar maior que os homens. E é muito comum a gente ouvir: eu fiz tudo por ele e ele me traiu. Você já ouviu isso? Eu também. Quando a relação fica desequilibrada, não tem jeito, acaba mesmo. E ela também é muito dura emocionalmente. Ela negava totalmente o seu lado emocional. Demorou bastante para ela liberar esse seu emocional. Ela tinha o feminino muito ferido. E ela escolheu ser médica para salvar vidas, por causa da tia assassinada e também do pai que era doente. As nossas profissões também têm uma questão relacionada com a nossa ancestralidade.
E aí, o que dessa personagem te tocou mais? Como você se identificou com ela? Você viu algo nela, naquele movimento todo que ela passou? E o que de tudo isso falou aí no seu coração? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim como que isso te tocou e também como isso que eu estou partilhando aqui chega aí até você, até no seu coração. Aproveita e compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, espalhando ainda mais essa mensagem de inclusão, de reconhecimento, que tem o potencial tão libertador nas famílias. E não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito e deixar aquele like, porque tudo isso vai ajudar a mais pessoas a se conhecerem melhor e ter uma vida mais feliz. Por hoje é só. Voltarei em breve com mais um episódio da série Uma Nova Mulher. Até mais!